aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, eu estou muito bem também. Hoje eu sou responsável por trazer o devocional para nós e eu espero que seja um momento que a gente possa estar parando agora e refletindo na palavra de Deus. Antes de começar, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é: tu te considera alguém religioso? E a outra: tu acha que religião é uma coisa boa ou ruim? Bem, talvez tu nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou só de ouvir a palavra religião já te dá uma repulsa. E eu acho que isso é porque nos evangelhos a gente vê Jesus combatendo os falsos religiosos. Beleza, mas e se a gente parar agora um pouquinho e ver o que a palavra fala sobre religião? Algumas semanas atrás, o Vitor pregou em cima de um texto de Tiago 1, onde diz que não basta só ouvir a palavra, a gente deve praticar a palavra. E o nosso texto devocional de hoje são os dois versículos seguintes aos que ele usou na pregação. Então, se tu quiser abrir tua Bíblia aí ou acompanhar aqui na tela, é Tiago 1, versículo 26 e 27, e diz o seguinte: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Inicialmente, Tiago ele vai ser bem duro com aqueles que estão lendo a carta. Ele vai dizer: se tu afirma ser religioso, mas tu não controla a língua, a tua religião ela não tem valor nenhum. A palavra religião nesse texto diz respeito a todas as rotinas que eram seguidas pelos cristãos naquela época e que nós seguimos até hoje, como por exemplo o culto, oração, o jejum. Se a gente parar para pensar então, religião não é uma coisa ruim. O problema é que eles não estavam seguindo com sinceridade. A galera participava dos cultos, fazia, acontecia, mas tinha um problema, eles não cuidavam aquilo que eles falavam. Isso fazia que tudo aquilo que eles se dedicavam para fazer que era visível acabava caindo por terra quando eles abriam a boca. Isso fazia que tudo aquilo que eles se dedicavam para fazer não valesse nada. A boca deles acabava revelando aquilo que o coração deles tinha. Ou seja, de nada valia eles fazerem aquilo que todos poderiam ver se eles não cuidassem daquilo que saía de dentro deles. Porque isso acabava revelando as suas intenções. Depois de apontar esse problema, no versículo 27, Tiago vai dar um exemplo da correta religião, que é cuidar das viúvas e órfãos e não se deixar corromper pelo mundo. Os órfãos e as viúvas daquela época não tinham nenhum auxílio do governo. E Tiago vai usar eles como um exemplo para demonstrar o amor. Por quê? Por eles não terem nenhum auxílio do governo, eles muitas vezes dependiam de ajuda de terceiros, de outras pessoas. E quando eles eram ajudados, eles não tinham como retribuir a ajuda. Então Tiago usa eles como exemplo de que quando você fizer alguma coisa, quando tu demonstrar amor por alguém, tu não deve esperar receber nada em troca. E é isso que Tiago quer dizer. Se preocupar com os órfãos e com as viúvas é um exemplo claro do amor cristão, o amor que dá sem esperar receber nada em troca. Com esse exemplo, Tiago deixa claro que a religião deve ser praticada com o amor verdadeiro ensinado por Cristo. Jesus, em João 11:35, diz o seguinte: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Depois desse exemplo do amor, Tiago ele vai dizer que não se devem deixar corromper pelo mundo. Nós, quando tomamos uma decisão por Jesus e confiamos nossa vida a Ele, nos conectamos diretamente a Deus. E estando conectados com Ele, a gente deve ler, deve ouvir e praticar a palavra.
como mesmo o Vitor ensinou. Só que a gente vive num mundo que está completamente quebrado, num mundo que vai nos puxar para outra direção. E o que o Thiago está querendo dizer aqui é que a gente não deve ir nessa direção que o mundo vai nos puxar, que por vezes vai ser uma direção mais fácil e mais cômoda para nós. Mas não é assim. A religião pura e verdadeira, tu não deve se deixar ser corrompido pelo mundo. Tu deve persistir e ser resistente ao mundo. Então, através desse texto, a gente pode ver que religião não é uma coisa ruim. Porém, ela deve ser vivida com sinceridade e demonstrada através do amor ensinado por Jesus. Agora, parando para pensar e trazendo isso para as nossas vidas, eu tenho algumas perguntas para a gente estar refletindo. A primeira é, eu tenho cuidado aquilo que eu falo? Por diversas vezes eu acho que a gente acaba falando coisas que não deveria. E aí depois a gente para, pensa e corre atrás do prejuízo. Uma maneira prática de cuidar aquilo que a gente fala é simplesmente bolar uma frase antes de sair falando. Se a gente conseguir parar alguns segundos e pensar nas palavras que a gente vai usar, muitos erros podem ser evitados. Em relação à prática do amor, quando eu faço alguma coisa para alguém, eu espero receber alguma coisa em troca? Como é que eu posso demonstrar amor com aqueles que estão na minha casa? Minha esposa, meu marido, meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. Como eu posso diariamente demonstrar amor para eles, ter gestos com eles, sem esperar que eles me devolvam isso? Eu acho que às vezes a gente pode simplesmente perguntar para a pessoa como é que ela tá, como é que foi o dia dela. A gente pode fazer pequenos gestos que vão deixar ela feliz e vai fazer com que ela se sinta amada. E a gente deve se lembrar que a gente pode fazer diversas coisas. A gente pode cumprir essa lista toda. Só que se não tiver sinceridade no nosso coração em fazer tudo isso, de nada vai valer. Eu posso pensar, eu posso praticar tudo isso aqui, mas se isso não for uma decisão sincera do meu coração, não vai ter valor nenhum. Se isso for uma obrigação, não vai valer nada. E a gente deve buscar essa sinceridade no nosso coração através da transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. Por isso a gente deve estar conectado com Ele diariamente, lendo, aprendendo e nos dedicando a uma vida de oração num relacionamento com Ele. Hoje era isso que eu tinha preparado. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. E o meu desejo é que a gente possa estar crescendo cada vez mais no relacionamento com Deus, nos dedicando na leitura de Sua Palavra e buscando ter um coração sincero dentro da igreja, dentro dos nossos relacionamentos, que a gente possa agir com amor na vida das outras pessoas. Até mais. Tchau, tchau.